بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, queridos irmãos. Eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de um tema que eu acho que todos nós devemos nos preocupar com ele, e que é aquele que diz respeito à alimentação nossa e dos nossos filhos, e também à utilização de cosméticos, né? É sabido que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente tem conhecimento tanto a partir do que está colocado e revelado no Alcorão Sagrado, como também o que foi relatado na Suna Profética. O nosso amado, querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha uma preocupação grande a respeito daquilo com que ele e as pessoas que estavam ao seu redor se nutriam, né? E essa era uma cautela que ia desde a vedação, né? Nós sabemos que a vedação, normalmente as pessoas têm a ideia daquilo que é haram, aquilo que é ilícito, né? Muitos não muçulmanos, e até muçulmanos com pouco tempo de Islã, imaginam que é só a questão do porco, né? Da carne do porco, suínos e derivados, e a questão das bebidas alcoólicas, né? Mas nós sabemos que a preocupação com aquilo que é vedado, e temos conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala só proíbe algo que seja maléfico para nós, né? Apesar de nós podemos não ter conhecimento a respeito disso, mas de alguma forma aquilo causaria algum tipo de prejuízo, por isso que foi vedado por Allah. Essa proibição vai desde alimentos que derivam de animais que possuem dentes caninos, né? As caças em geral, né? Também aves de rapina, né? Alimentos também que são de alguma maneira perigosos para a nossa saúde, né? Desde enguias elétricas a peixes baiacu, cobras, evidentemente, os répteis, né? Os anfíbios também estão vedados, né? Mas também alimentos que de alguma maneira, em maior ou menor quantidade, possam possuir algum tipo de veneno, né? Só que essa preocupação ia para além disso, né? Ia também com respeito àqueles alimentos que eram benéficos também, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se manifestou a respeito disso, né? Então a gente tem o mel, o azeite, o gengibre, o vinagre, né? Enfim, as leguminosas, né? Várias delas, né? A beterraba, enfim, a cebola, o alho são mencionados no Alcorão Sagrado, né? A salada, a própria salada, né? A gente sabe que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gostava muito de se alimentar de saladas, né? Mas também existem aqueles alimentos a respeito dos quais foi indicado inclusive a altura em que era melhor serem consumidos, como por exemplo as frutas, que há uma indicação de que sejam consumidas aquelas durante a sua época ou estação de cultivo, né? Então é evidente que a gente tem indicações proféticas suficientes para nos indicarem os melhores modos de alimentação. Também Allah subhanahu wa ta'ala fala no Alcorão Sagrado que toda a vida se originou de onde? Da água, né? Então também é evidente que a água vai trazer benefícios para o ser humano e para os animais, né? E até para as plantas, para os vegetais, enfim, para toda forma de vida. A água é essencial, e a ciência hoje comprova isso, né? Até quando as pessoas vão para outros planetas, né? A primeira coisa que se busca, se procura é justamente isso, é saber
se existe ou não a presença de água, né? Então, este é um primeiro ponto que é importante a gente ter claro, né? É lógico que eu estou fazendo aqui uma conversa muito rápida, até no sentido de provocar e suscitar os irmãos que tenham mais essa preocupação e que entrem nesse tipo de diálogo, de debate, né? Mas se as pessoas quiserem uma informação mais aprofundada, né, e consultas específicas, é lógico que a gente sugere que procurem a ajuda de especialistas. Aí existem os médicos nutrólogos, né, os que praticam a medicina integrativa também, e o apoio também, claro, de um programa alimentar a ser efetuado ali por um nutricionista, né? Eu estou falando aqui como leigo, mas que busquei algumas informações, né? E a gente tem acesso ordinariamente a relatos de estudos e também notícias que são veiculadas na mídia, né? Então a gente tem alguma ideia a respeito desse tipo de temática também, né? Mas é evidente que quem queira uma ajuda mais especializada deve recorrer a um especialista, né? Porém, a gente pode dizer aqui, existem alguns assuntos que são objeto de muita, enfim, muita mística até, e, enfim, algum debate. E muitas vezes as pessoas se manifestam a respeito desse assunto com propriedade, outras vezes falam coisas que não têm nenhum fundamento, e por vezes existem alguns posicionamentos que têm uma base que pode ser levada em consideração, mas também tem partes que não devem ser objeto de crédito, né? Então, o primeiro ponto que me vem à cabeça com relação a essa questão, especificamente dos alimentos, né? Também vou comentar a respeito dos cosméticos mais adiante, mas especificamente com relação aos alimentos, e aí pensando principalmente nos nossos filhos, tá? Nos nossos pequenos, o primeiro ponto que salta aos olhos é a questão da soja, né? Existem muitas teorias que dizem que a soja faz mal para os meninos, né? Para os garotos do sexo masculino que estão ali na fase de desenvolvimento, né? E se criou uma onda, muitas vezes a gente tem que dizer, financiada, né? Muitos estudos são enviesados e muitos posicionamentos que a gente vê na internet são custeados por grandes empresas alimentícias e de agronegócio, né? Então a gente também não pode ser ingênuo nesse ponto. Mas existem muitas pessoas que estão preocupadas com esse tipo de influência da soja no desenvolvimento das nossas crianças, principalmente dos meninos, e vieram algumas pessoas se posicionando na internet refutando por completo essa teoria, falando que não. Por quê? Porque eles se pautam numa tese, eles têm a antítese a uma teoria que diz que as isoflavonas, tá? As isoflavonas são o quê? São fitoestrógenos que estão presentes na soja. E aí essas pessoas que refutam os malefícios da soja, que como tudo tem malefícios e tem benefícios, tá? A gente tem que também ser muito honesto nesse ponto. E a gente está falando aqui também de uma ingestão em excesso, tá? Então eu vou comentar a respeito disso. Mas essas isoflavonas, eles comentam que elas não teriam, ao contrário de algumas teorias que correm na internet, a capacidade de se transformarem em
estrógeno, né, em hormônio feminino, apesar de terem uma semelhança com o estradiol. Por quê? Porque os receptores do corpo humano, do nosso organismo, de fato, não têm afinidade com essas substâncias e, portanto, elas não teriam como serem sintetizadas em hormônio feminino no nosso corpo. E, portanto, segundo eles, a soja não teria nenhum problema, mesmo que consumida em altas quantidades. E isto é falso. Porque se é verdade que as isoflavonas realmente não têm esse potencial, também é fato que a soja possui uma outra substância em abundância, uma proteína chamada ginesteína. E a ginesteína, o que ela faz? Ela atua sobre a nossa tireoide, tá? Inibindo a atuação das enzimas, tá? E essas enzimas, por sua vez, elas teriam um desdobramento na produção dos hormônios tireoidianos, tá? O que isso vai acarretar? Vai acarretar uma diminuição da sensibilidade ao androgênio, tá? Que em última instância vai fazer com que haja uma menor receptividade dos do nosso organismo como um todo à testosterona, tá? E isso num quadro que pode levar ao hipotireoidismo crônico, nos meninos, tá? Nos indivíduos do sexo masculino, pode sim levar a um inchaço, tá? Do corpo, a uma alteração na voz, e em alguns casos, inclusive há estudos a esse respeito, de pessoas que ingeriam muito leite de soja, enfim, várias vezes ao dia, né, uma quantidade de ingestão alta realmente, em que houve a evolução para ginecomastia, né, que é o que? É o peitinho, a formação de seios, né, nos meninos, tá? Nos indivíduos do sexo masculino. Então, existe sim esse problema. É claro que isso não vai acontecer se a pessoa comer um tofu na vida. Não é isso que a gente está falando. Mas a ingestão em altas quantidades, ao contrário do que muitos apregoam, pode sim levar a um problema, como tudo na vida. Tudo que é consumido em excesso pode conduzir para um tipo de problema. É lógico que a soja tem também seus benefícios, né? Existem estudos do próprio FDA americano, né? Do Foods and Drugs Administration, que falam que a ingestão de uma dieta aí de 20 a 30 gramas de soja por dia, combinada com uma alimentação com baixo teor de gorduras saturadas, pode levar a uma melhora, por exemplo, no quadro cardiovascular, né? Então a gente não nega isso, né? A soja também pode ter os seus benefícios, mas este sim é um ponto que nós que somos pais, né? Eu falo como pai de 2 rapazes, né? Um já praticamente na fase adulta, já no fim da adolescência, e o outro saindo da infância para a pré-adolescência. Esse é um ponto que a gente tem sim que se preocupar, que ela os preserve e preserve os filhos de todos os irmãos e as irmãs. Para além disso, tem um outro ponto que é muito falado, e esse não tem tanta base, que é a questão do hormônio do frango, tá? O frango, ao contrário do que muitos supõem, nesse caso é uma teoria realmente furada, tá? De que haveria excesso de hormônio no frango. Isso não é verdade, porque desde 2004, tá? Por meio da Instrução Normativa 17 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, existe a proibição, a vedação completa ao uso de hormônios na criação de aves, tá? E isso também
é um outro ponto que foi levado em consideração para que cessasse esse tipo de utilização, que num tempo anterior realmente ocorria, é que isso encarece muito o custo da criação do frango, tá? E das aves em geral, né? Então, esse ponto não se sustenta. O que ocorre, e é uma preocupação já em vários estudos, é que existe uma alta utilização de antibióticos na criação de aves aqui no Brasil, inclusive na ração, né? Isso é adicionado na própria ração das aves, e isso pode estar levando, segundo alguns estudos, a um aumento da resistência às bactérias, né? Tanto no organismo das aves como naquele de quem ingere, né? Porque fica o resíduo dos antibióticos ali. E a depender do tempo, né, com que haja esse consumo, né, a distância temporal entre a ingesta, né, pela ave e o abate e a alimentação, né, enfim. Mas isso pode estar levando também ao desenvolvimento das chamadas superbactérias, né, que é uma preocupação. Onde existe sim, não nos frangos, mas onde existe sim uma grande utilização de hormônios é na piscicultura, tá? Isso é pouco falado, as pessoas têm muito medo com relação aos frangos, mas na verdade onde existe é mais na criação de peixes, tá? A gente está falando de tilápia, salmões, enfim, vários tipos e espécies de peixe que têm a utilização tanto de ração com alto valor proteico, tá? Com uma concentração aí de proteína acima dos 50%, como também a utilização de hormônios nessa criação, tá? Especificamente eles usam para tentar transformar indivíduos ainda na fase de larva para o componente do sexo masculino, né? Para que formar indivíduos machos, né? Nessa fase de larva, né? Por quê? Porque esses indivíduos têm mais valor agregado, né? No final eles atingem um peso maior, um peso final do animal, e também o crescimento, a taxa de crescimento é mais acelerada, né? Existe um hormônio que é muito utilizado aí pelos piscicultores no Brasil, que é o 17-alfa-metiltestosterona, tá? Que é uma farinha muito oleosa, tá? Que é realmente muito utilizada e é diluída em álcool de alta pureza, alto teor de pureza, e depois é colocado junto com a ração de alto teor proteico para os peixes se alimentarem, né? É lógico que, assim como a soja, o frango e o peixe vão ter os seus benefícios, né? Especificamente no caso do peixe, os benefícios são muito maiores do que os malefícios, né? A gente sabe da recomendação dos nutricionistas para a ingestão de carnes brancas, né? As chamadas carnes brancas, e o peixe especificamente é muito rico em ômega 3, né? Que tem uma ação aí no sistema cardiovascular, uma ação positiva. Ele também atua sobre a produção de dopamina no nosso cérebro, que ajuda no combate a síndromes aí depressivas, né? E a distúrbios do humor, em outras moléstias, né? Que não a depressão. Enfim, tem uma atuação positiva sobre a saúde mental. Inclusive há estudos que dizem que há uma relação entre o aumento do quociente de inteligência, né, das crianças em fase de desenvolvimento, e a quantidade de peixe que eles ingerem, né? Enfim, há uma série de benefícios que, no caso do peixe especificamente, em outros casos há que se balancear os malefícios e os benefícios, mas no caso do peixe,
lógico, novamente, a minha opinião como leigo, tá? Não tenho uma formação específica para dar esse tipo de aconselhamento, mas a partir dos estudos a que eu tive acesso e notícias, né, me parece que no caso do peixe os benefícios suplantam muitíssimo os malefícios e que realmente os profissionais, aí sim, os especialistas, recomendam muito a sua ingestão. Tá? E aí, além disso, vai existir outros alimentos, como eu falei, né? O mel, gengibre, azeite, vinagre, o rabanete é um alimento muito interessante, principalmente para os meninos, tá? O rabanete, as tâmaras, eles aumentam a questão da tonificação sexual, né? Há que se ter cautela também com essa questão hormonal, principalmente com relação às meninas, né? A gente tem visto mais e mais relatos de que a fase de primeira menstruação, da menarca, né? A idade média está cada vez mais baixa, né? Cada vez mais cedo as meninas estão menstruando e há alguns estudos que estão buscando examinar se existe uma relação entre isso e a alimentação, né? Também a questão de ingestão de saladas é muito recomendada, né? E frutas, né? E evitar, enfim, evitar frituras, esses fast foods, né? Da vida. São questões que são mais do que recomendadas, né? E para além disso, para além da questão alimentar, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação também com a questão dos cosméticos que a gente consome e que a gente submete para o consumo das nossas crianças, né? É uma questão que às vezes muitos não se preocupam, mas a gente sabe que existem os cosméticos especificamente voltados para o uso infantil e não é à toa. Por quê? Porque a pele da criança e do adolescente, mas sobretudo da criança, ela é mais fina e, portanto, mais sensível e mais suscetível a irritações, a alergias, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente passa na pele das crianças. Por quê? Porque se a gente não tiver diante de um produto dermatologicamente testado, pode ser que a quantidade desse produto e a intensidade da atuação dele seja voltado para o uso adulto. E quando você coloca ali na pele da criança, como ela vai absorver mais, por ter menos barreiras de proteção, isso vai para o corpo. Inclusive existem alguns medicamentos, por exemplo os corticoides, né, e outros tipos de cremes que inclusive a pele absorve, mas não fica ali, vai inclusive ser sintetizado no fígado. E isso pode ter inclusive consequências graves, levando a intoxicação grave, tá? No caso de alguns cremes de uso tópico, tá? Existe também uma preocupação que você tem que ter com cremes do tipo de protetores solares, tá? Vocês vão ver que na embalagem muitos deles têm essa questão de serem ou não voltados para o uso pediátrico, né? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil, e o Inmetro, né, o Instituto Nacional de Metrologia, eles fazem essa medida e os testes que são necessários para se verificar se existe ou não a indicação de utilização em crianças daquele determinado produto, né? Outro ponto que também causa preocupação é o dos sabonetes, né? A nossa pele, ela tem uma taxa, um nível de pH que gira em torno de 5,5, tá? É um pH relativamente ácido. E os sabonetes, em geral, eles são mais alcalinos, eles são mais básicos e por isso mesmo podem quebrar as barreiras da pele e deixá-la aberta, vamos dizer assim, para
ocorrência de irritações, né, dermatites atópicas e alergias, né, a alguns produtos que possuem alérgenos ali na sua composição, né, dependendo da sensibilidade da pessoa, e até infecções, né, porque a pele fica mais desprotegida, né. E aí a nossa microbiota da pele, ela vai estar sensível a essas alterações de pH. Então, é sempre recomendado, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo que eu pude pesquisar, sempre recomenda a utilização de sabonetes líquidos, principalmente em crianças, mais do que o sabonete em barra. Por quê? Porque o sabonete em barra, ele tende a ser mais alcalino do que o sabonete líquido. O sabonete líquido vai ter uma composição mais próxima ao pH da nossa pele, tá? O composto químico que é utilizado nele é menos agressivo, vamos dizer assim. Então, há essa recomendação, sobretudo para as crianças, tá? Com relação aos sabonetes, um ponto também aí que suscita até um pouco mais de discussão, até do ponto de vista religioso, né? Entre os ulama, né? Os sábios islâmicos, é com relação à glicerina, né? Subcomposto do glicerol. Por quê? Porque muitas vezes a glicerina que é utilizada na composição dos sabonetes, shampoos, enfim, de alguns cremes, ela é de origem totalmente vegetal. Mas muitas vezes há um problema na produção da glicerina em que não há a separação entre aquela de origem vegetal e os resíduos de origem animal, tá? E se é verdade que muitas vezes vão ser utilizados compostos derivados ali de origem bovina, de origem ovina, né, dos carneiros, cabras, ovelhas, enfim. Muitas vezes também pode ocorrer a utilização de derivados suínos, né, nessa produção de uma gordura, vamos dizer assim, né, desse óleo, e pode haver contaminação e a utilização de glicerina vegetal juntamente com glicerina de origem animal, tá? Existem algumas marcas, né, a Granado, a Johnson's, em alguns casos, alguns produtos da Johnson's e outras marcas que utilizam especificamente e anunciam a glicerina vegetal, tá? E aí isso isentaria essa discussão e nos faria ficar mais tranquilos. Outras marcas, porém, só colocam lá que utilizam na sua composição glicerina, simplesmente, né? Isso, tanto shampoos quanto sabonetes, né? Sabonetes líquidos, sabonetes em barra, isso que vai causar maior preocupação. Existe, por que eu falei da discussão entre os ulama, né? Entre os sábios? Existe uma discussão com relação a um conceito chamado istihala. Istihala é um conceito que basicamente diz respeito à transformação. Quando você tem um composto químico que originalmente é haram, é tido por ilícito pela lei islâmica, e ele se transforma num componente outro que não tem essa vedação sobre ele, vamos dizer assim, né? Alguns sábios de algumas escolas de interpretação da jurisprudência islâmica, né, algumas madhahib, eles têm esta interpretação de que haveria essa possibilidade com relação a alguns itens, tá? E aí vai haver discussão desde produtos alimentícios, por exemplo, marshmallow, né? Se aquela gelatina já virou outro produto, né? Se já não tem mais a questão do tutano do porco, se o DNA do porco está presente ali ou não ainda quando vira gelatina. E também sobre essa questão da glicerina, né? E aí também vai haver sábios que vão dizer que isso não pode se aplicar para a alimentação, porque é uma questão que você está ingerindo, né? Existem outros sábios que dizem que é vedado completamente, que esse conceito de istihala não se aplica, que se tem na cadeia de origem daquele produto
qualquer traço de DNA de um animal haram, por exemplo, de um produto haram, não poderia ser consumido, né? Alhamdulillah. Perdão. E existem outros sábios que dizem que vai haver essa permissibilidade. Então existe o que a gente chama de ikhtilaf, né? Ikhtilaf é o que? É a dissensão, é o desacordo entre os sábios islâmicos, né? Quando eles vão praticar o ijtihad, né? E usar da sua interpretação e da sua exegese sobre e hermenêutica sobre as fontes islâmicas, né? Sobre o Alcorão Sagrado, a Sunna, o consenso dos sábios das 3 primeiras gerações, enfim, eles vão utilizar essas fontes e vão discordar a respeito do modo de interpretar. Então, neste caso específico, a pessoa tem que buscar o conhecimento, né? Como o Sheikh Rodrigo sempre fala, né? O conhecimento não vem até a pessoa deve ir até o conhecimento e verificar qual a linha que ela crê ser mais embasada, né? E o sábio mais conhecido que tem esse posicionamento a respeito da permissibilidade, né? Da utilização desse conceito, né? De que a transformação levaria o produto a se tornar em outra coisa e já não seria mais haram, é o Sheikh Yusuf al-Qaradawi, né? Allah yarhamu, que Allah tenha misericórdia de sua alma, que falava que existe sim esse conceito e outros sábios também, mas é uma posição que é objeto de debate, tá? Sinceramente, há uma escola, que é a escola Hanafi, que é mais propensa a admitir esse conceito, tá? Alguns sábios Shafi'i, alguns sábios da escola Shafi'i admitem, tá? Mas outros não vão admitir a utilização desse conceito do istihala que eu comentei, e então talvez o mais seguro para os irmãos e para as irmãs que não queiram passar por esse tipo de dúvida seja realmente buscar produtos cosméticos que tenham a glicerina, apesar dela passar pelo processo da esterificação, né, que transforma os seus compostos, né, os compostos a partir dos quais ela é obtida, né, na esterificação. Mas se o irmão ou a irmã não estiver seguro a respeito desse posicionamento e seguir, por exemplo, o posicionamento dos outros sábios que dizem que não, se tem alguma coisa de origem haram na cadeia de produção, a pessoa não pode usar esse produto. Neste caso específico, a gente sugere, lógico, que usem os produtos com a glicerina vegetal, que vai estar na embalagem, ou que entrem em contato com os saques, né, os serviços de atendimento ao consumidor dessas empresas, quando não estiver especificado se a glicerina é vegetal ou não, e perguntem qual é o tipo de produção que é utilizada, né? Como é que eles obtêm esse composto, qual é a origem. Um outro ponto também com relação a essa questão de cosméticos que causa algum tipo de preocupação são as tatuagens de rena, né? São desenhos temporários, né? Não é uma modificação permanente no corpo, então não há tanto debate do ponto de vista religioso com relação a isso, mas de alguma forma um tipo de modificação, ainda que temporária, do corpo. E existem indícios, estudos que demonstram que em muitos casos, nas crianças sobretudo, ocorre a formação de manchas, tá? Durante algum tempo, e cicatrizes, manchas escuras, cicatrizes que às vezes até se tornam permanentes no local onde foi feita a aplicação dessa rena, né? Por causa de uma substância que é presente na composição química, tá? Deste produto, e que pode de alguma forma
ser maléfico para a saúde humana, né? Existem pontos também com relação até ao azeite que eu falei, né, na questão da alimentação, que também se recomenda, né, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e as bênçãos de Allah sejam derramadas abundantemente sobre a sua alma bela e caridosa. Existem alguns pontos que ele comentou sobre a recomendação de passar óleo, né? Ele falava do azeite, que era o que era presente à época, mas passar óleo na barba, né? E nos cabelos, né? E hoje em dia a gente vê a utilização, né, de óleo de carnaúba, óleo de amêndoas, óleo de coco, óleo de argan, né? Diversos tipos de compostos mais oleosos para fazer uma espécie de hidratação, de lubrificação dos cabelos, né, e da barba, né? Hoje em dia você tem esses balmes, né? Os homens muitas vezes utilizamos para deixar a barba mais macia, né? Então, esses balmes capilares. Então, a gente vê que a gente vai ter resposta para praticamente tudo no Alcorão Sagrado e na Suna Profética, né? A partir dos exemplos do nosso amado e querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas o exemplo principal que ele deixa é que a gente deve cuidar da nossa saúde, né? Fugir desses alimentos mais industrializados, né? E sempre ir para o natural, né? Lógico que vez por outra ninguém vai morrer de comer uma pizza dessas em caixinha ou comer um hambúrguer, né? Desde que você saiba a origem da carne, a procedência, né? Enfim, não há problema em vez por outra, até os nutricionistas falam isso, que ninguém é um robô para ficar sempre se alimentando de modo 100% correto, né? Todos nós somos humanos e hora ou outra a gente vai ter os nossos desejos e vamos querer fazer um lanche, enfim, uma janta um pouco diferente, talvez. Mas o que isso não pode virar um hábito, né? Então, o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falava que o nosso corpo, né? Nosso corpo é um recipiente para a nossa alma e é uma amana. O que é uma amana? É uma custódia que nos foi dada, né? Uma guarda temporária que nos foi dada desse corpo. Esse corpo pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, a Deus, louvado e exaltado seja. Então a gente tem que ter cuidado com ele, né? E sobretudo com as nossas crianças, né? Com os nossos filhos, né? Nossas filhas. Novamente eu rogo que Allah subhanahu wa ta'ala os preserve, os guarde, os abençoe, os guie sempre para o melhor nessa vida e na próxima. Então, esses são os nossos tesouros, né? Nossas famílias, né? Enfim, os cônjuges, as crianças e nós mesmos, nós próprios, né? Nós temos que ter esse tipo de cuidado e temos que buscar nos alimentar e, enfim, passar no nosso corpo aquilo que é melhor para nós, né? Para a nossa saúde, né? E era isso que eu queria com essa conversa aqui rápida com os irmãos, né? Eu trouxe algumas coisas que eu pesquisei rapidamente, né? Existem pontos que eu não toquei, até por exemplo as castanhas, oleaginosas, que são também benéficas para o corpo humano, enfim, não dá para tocar em tudo também, mas eu queria só mesmo recomendar, fazer essa recomendação. Eu amo os irmãos e as irmãs por Allah, com todo respeito, né? E quero para vocês aquilo que eu quero para mim, que é o melhor, né? Que a gente fique cada vez mais saudável e bem, enfim, e possa aproveitar essa vida enquanto a gente estiver aqui, nessa passagem temporária por esse mundo, né? E é isso, eu deixo vocês com minha cordial, belíssima saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz, as bênçãos e a misericórdia de Allah estejam convosco.